Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que tem como tema o jornalismo regional e suas possibilidades. Nós temos aqui uma questão, eu não sou um expert, mas conheço minimamente, que todos esses, por exemplo, no caso do pré-sal, existem cláusulas que as empresas que vão explorar o pré-sal, elas têm que fazer programas de educação, de comunicação, no tocante à sustentabilidade. Ora, isso é muito bom, quer dizer, obriga teoricamente, aquele que seria poluidor a fazer programas que criem uma consciência antipoluidora, porque a sustentabilidade é essencial. Será que nós vamos conseguir fazer respeitar essas cláusulas e fazer com que, pelo menos na área do pré-sal, a coisa comece direito? Bom, não falta dinheiro, né, gente? Sim. Então, já tem a agência que controla, mas pelo que nós vemos, por exemplo, numa obra como o Belo Monte, que é uma obra de 28 bilhões de reais do orçamento oficial, que provavelmente deve ser ultrapassada, para ser a segunda maior hidrelétrica do mundo, lá no Rio Xingu. Entre as cláusulas, que são os fatores que eles chamam de compensação, que é uma coisa muito errada, porque você vai compensar algo que você vai fazer mal. Então, você sabe que vai fazer mal. Está admitindo que vai fazer mal. Medidas mitigadoras do mal. Então, nós evoluímos, me lembro daquelas conferências de paz do Kissinger, lá em Paris, em relação... Tem aqui a coisa do Belo Monte. Nós temos aquela conferência, saiu depois de dias e dias internados lá, os Estados Unidos, o Vietnã, e saiu dizendo, e a Rússia, e saiu da conferência dizendo: hoje nós reduzimos o poder de destruição da humanidade de 1870 para 1250. Então, o arsenal nuclear era capaz de destruir 1250 vezes o planeta. Então, mais ou menos assim lá na Amazônia. Uma medida mitigadora, por exemplo, é a educação. O consórcio responsável pela obra, que já iniciou de uma forma acelerada para criar fatos consumados e afastar a crítica, construiu uma escola numa comunidade que tem 3 famílias e uma criança. Então, é uma medida de fator externo, para consumo externo, mas sem nenhum significado. Em Carajás, por exemplo, tem as 5 unidades de conservação criadas para proteger a floresta. É a única floresta que sobrevive naquela área toda, é uma coisa inacreditável o que se fez em pouco tempo, mas também é uma faixa protetora para a Vale, para impedir a invasão de outras pessoas, porque quem administra aquilo não é o IBAMA, o órgão de conservação ambiental, é a Vale. A Vale é que tem o dinheiro, a Vale é que tem os guardas, ela é que faz tudo. E ela usa como um escudo protetor. Quer dizer, tem o significado. São dois gigantes, né, que estão defendendo os seus interesses. Não, e o grande problema de entender a Amazônia, por isso que a grande imprensa comete um mal insanável, é o seguinte: você vê, em 2001 eu conheci um correspondente estrangeiro, que é um grande correspondente do New York Times, que é o Larry Roach, que fala mandarim. E foi a primeira vez que, segundo ele colocou no livro dele, do New York Times, que ele ouviu falar na relação entre a Amazônia e a China. E, para você ter uma ideia, o maior trem de carga do mundo sai 9 vezes por dia da mina de Carajás, que é a maior província mineral do planeta. Ele faz 9 viagens por dia, o maior trem de 4 quilômetros de extensão, até o porto da Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, 900 quilômetros de distância, levando todo dia 30 milhões de dólares de minério. E 60% disso vai para a China. Quando eu vejo uma construção em Xangai, por exemplo, maravilhosa, aquelas construções incríveis, a estrutura de aço é nossa, porque nós temos o melhor minério de ferro. O australiano, que era o que eles consumiam, que está lá perto, tem 1/3 do teor de hematita que tem, desculpa, metade do teor de hematita que tem Carajás, 33% contra 65%, 67%. Então, você não... O nosso amigo vai o Philips vai para a China, no bom sentido. Morar num desses prédios que você está falando que foi construído com minério. No bom sentido, ele vai ver o Brasil está sempre correndo atrás de você, né? Não, por exemplo, a maior hidrelétrica, que deveria ser a maior hidrelétrica, é a chinesa, no Yangtze, que é 3 Gargantas. Mas ela não é a maior, porque ela não pôde ser implantada por inteiro, porque o desastre ecológico é incrível. Aí você não pode também condenar a China, porque todos os anos, em média, 20 mil pessoas morrem nas minas subterrâneas de carvão, que é o principal insumo da matriz energética da China. E que é poluidor. 1/3 da área da China está poluída, completamente poluída, não tem qualidade de ar. Agora, deixa eu só aproveitar essa coisa, esse gancho,
dos programas de sustentabilidade, que é digamos, é uma coisa que a gente ainda pode salvar, não é uma ação afirmativa que ainda pode ajudar alguma coisa. Na área do pré-sal, que inclui também o Espírito Santo, né? Você vê possibilidades de programas de sustentabilidade, de investimento até na imprensa local, regional, para que ela seja a vigilante, a guardiã da sustentabilidade? Você vê a possibilidade de que isso possa ocorrer? Olha, a gente é sempre pessimista. Eu vejo o seguinte, quando entrou o Calipso no Espírito Santo, não é? Ela expulsou o homem do campo. Os pequenos proprietários foram embora. Porque onde que eles instalaram os eucaliptos? Pegaram a região dos índios, que não eram terras regularizadas, pegaram dos quilombolas e deram como terras devolutas e entregaram para Aracruz. Na época era Aracruz. Sim, mas aí veja o seguinte, então, na hora que estão implantando e implantaram, de repente, por exemplo, só no norte do Espírito Santo, ao imediato a implantação dos eucaliptos, só no norte do Espírito Santo, 156 rios desapareceram. Sim. Para ver os estragos que já tem no Espírito Santo. Aí, na hora que eles vão dar, que contrapartida eles vão dar? Quando eles dão a contrapartida, financiando campanha de políticos. Essa é a contrapartida que eles dão no Espírito Santo. Não, mas digamos, no caso, do pré-sal, existem cláusulas muito rigorosas de que um percentual ponderável da exploração do pré-sal tem que ser aplicado, tem que ser investido em programas de sustentabilidade, portanto, programas de educação, de divulgação e de fiscalização. Você vê a possibilidade de que isso seja efetivo, pelo menos no Espírito Santo? Com uns 30 e tantos anos que acompanho isso, Diniz, eu não vejo. Não vejo. Não, e você vê, Diniz... A minha experiência é uma experiência trágica, o Espírito Santo é uma situação trágica. Para ter uma ideia, só no eucalipto, para a gente fazer com que o telespectador tenha uma ideia... É um paradigma, né? De repente, o INSS chegou à conclusão que fizeram uma estatística, 10% de uma região de negros e quilombolas, 10% estavam com glaucoma. Glaucoma não dá epidemia de glaucoma. Aí foram para lá, o governo mandou para lá alguns especialistas para levantar, de repente tiraram todo mundo. Ninguém sabe por que foi o glaucoma, até hoje. Então, como é que eu posso acreditar que vai chegar ao Espírito Santo alguma coisa, mesmo com essa situação? Então, Felipe, você acredita, você está de fora e ainda vai ficar mais fora porque vai para a China, para os antípodas. Mas você vê possibilidades de que, digamos, com as agências, como a Agência Nacional de Petróleo, com toda essa atenção que está se dando ao pré-sal, de que não se repita com o pré-sal o que já aconteceu com outras coisas, com eucaliptos, com as hidrelétricas na Amazônia, quer dizer, que haja realmente algum tipo de cuidado, não apenas mitigador, não é? Mas uma coisa efetiva de... Em termos de proteção ao meio ambiente ou proteção ou de proteção investimentos do meio sociais? ambiente, claro, proteção do meio ambiente eu sinto uma preocupação. Eu acho que nos próximos anos o pré-sal vai ser uma das grandes questões ambientais no Brasil, porque não é uma coisa tão fácil, né? Eu sinto que o governo brasileiro tem colocado o pré-sal como, de alguma forma, salvador da pátria, é uma coisa que vai da noite para o dia mudar o Brasil, e não é bem assim. Petrobras é uma das melhores empresas na área do mundo, enfim, com certeza tem um conhecimento incrível, mas tirar petróleo daquelas profundezas é uma coisa complicadíssima. Então... Já houve alguns problemas, né? Repercutiu no exterior o caso dos vazamentos da Chevron? Repercutiu, sim. E para o jornalista é uma questão muito difícil de cobrir também. Como a Amazônia, os jornalistas não têm mais acesso. É muito caro, é muito difícil cobrir aquilo. É muito difícil também cobrir uma coisa que está acontecendo 300 quilômetros do litoral brasileiro. Como que o jornalista chega lá para comprovar alguma coisa? Você ia dizendo, Luiz. Só um dado que eu acho que justifica o ceticismo do Rogério. É que, à medida que avança a produção no pré-sal e a partir do mar territorial, os acidentes vão se multiplicando.
Então, esses são acidentes que ainda não são acidentes do nível que tem em algumas áreas de plataforma, mas se tornaram mais frequentes e, o que é mais grave, eram acidentes perfeitamente evitáveis. Então, o que eu acho é que a mitigação, ela criou uma cultura de vamos reparar o erro, mas não previne o erro. Não previne o erro. E esses acidentes são graves porque podia ser previsto. Quer dizer, há possibilidade de reverter. Quer dizer, Há possibilidade, aí a imprensa tem um papel fundamental. Como o Felipe dizia, a grande imprensa, a pequena imprensa. Toda a imprensa e as redes sociais todas têm. Porque o problema é para ir lá na plataforma. Como é que você vai na plataforma? Ainda que você frete um helicóptero, você só pode pousar se ela autorizar. Mas aí você quer... Qual a maneira de fazer a apuração? É o profissional que se especializa. Então, a imprensa tem que dar ao profissional as condições para ele se especializar de modo tal que, mesmo de forma indireta, numa entrevista coletiva, numa conversa em off, ele tenha tanta informação que ele saca do entrevistado aquilo que o entrevistado nem quer dizer, mas é obrigado pelo constrangimento moral. Você vê essa abertura de esperança que o Lúcio Flávio está oferecendo? Não, eu acho que o Lúcio está correto no que ele está oferecendo. Eu posso estar fazendo um papel um pouco diferente aqui, porque eu venho de um pequeno estado que já passou por todos esses episódios. Né? Aí, vamos dizer, eu pego um município no extremo norte do Espírito Santo, Conceição da Barra, que hoje só tem 175 propriedades, o resto tudo é eucalipto. O cara não planta que tem a propriedade, porque as condições não permitem mais que ele plante. E aí tem perfurações, vamos ter também lá o pré-sal, na região, para quem? Eu pergunto, para quem? Aí, se você pega esse pequeno exemplo e vai correndo esse país, você vai ver que isso aí, na verdade, é mais um momento de tolerância com eles que vêm para poluir também. Agora você vê um exemplo concreto. Eu coloquei o Rogério, tirei do Jornal do Brasil, coloquei no Estadão na época que nós fizemos a melhor rede de informantes que já houve na grande imprensa brasileira. E graças ao conhecimento do Rogério, às minhas visitas ao Espírito Santo, eu pude contribuir para impedir que alguns capixabas destruidores do Espírito Santo fizessem o mesmo na Amazônia. Eles foram para a Amazônia e um dos grandes destruidores de floresta era um capixaba. Então, ele foi para uma região de floresta que tentando fazer a mesma coisa. Ele fez muito dano, mas já não fez o mesmo dano lá. Então, quando eu digo que nós estudamos experientes, jornalistas bem preparados, é que ele ganha razoavelmente bem, ele tenha tempo para estudar, ele possa circular pelo mundo, ele tenha boas fontes, porque assim nós conseguiríamos isso. Como no caso do Zé Cláudio Maria, os acusados de homicídio são de Espírito Santo, são desmatadores que foram de Espírito Santo para o estado do Pará. São terríveis. Que é o processo dessa migração. São terríveis. Isso é isso. Deixa eu só perguntar, porque o nosso tempo está se esgotando. Você, diante desses exemplos, né, que são exemplos espetaculares, porque são pessoas que começaram há 20, 30 anos atrás, ou mais, né? Quase 50. Quase 50. E que persistiram e que a coisa começa a dar frutos, quer dizer, embora seja sacrificado, a luta, são trincheiras muito difíceis e solitárias, mas alguma coisa está começando a se movimentar. Você que está saindo do Brasil, você percebe que será possível multiplicar esse movimento de baixo para cima, da pequena imprensa, dos solitários, dos heróicos, não é? Eu diria duas coisas. Eu imagino para os senhores, às vezes deve parecer que vocês estão gritando no escuridão, né? As pessoas não querem saber. Mas tem algumas vozes na mídia grande também, tem alguns jornalistas como Eliane Brum, que eu admiro muito o trabalho dela, que ela consegue pautar essas coisas, tem o trabalho de vocês também. E isso me dá alguma esperança, com certeza. E acho que, para acrescentar, uma das coisas que me ocorreu, falando do processo do Lúcio aqui, dos 21 mil reais que conseguiu juntar para pagar aquilo, existe hoje em dia o jornalismo de crowdsourcing, né? Onde os jornalistas podem pautar uma matéria que eles querem, pesquisar, juntar dinheiro de um grupo de pessoas no mundo todo, de uma rede de pessoas que estão interessadas naquela questão, seja ambiental, seja o que for. E se as pessoas, os brasileiros, são interessados em colocar esse dinheiro em jornalismo, em bancar jornalismo bom, eu acho um sinal muito positivo, sim. Lúcio Flávio, rapidamente, eu queria que você desse para o telespectador
todos os dados do seu jornal, do Jornal Pessoal, do seu site, para que as pessoas pudessem se dirigir a você e depois o Rogério a mesma coisa. Bom, o Jornal Pessoal ele tem 25 anos, vai fazer 25 anos agora, ele ele circula quinzenalmente em Belém, na forma impressa em papel, e tem um site chamado www.jornalpessoal.com.br, que ao contrário da mídia, o virtual está sempre atrasado em relação ao impresso. Sim, mas você vai corrigir. No futuro. Se deixarem eu ter futuro, né? Não, você vai ter. Nós estamos aqui para ajudá-lo naquilo que pudermos. Rogério. Eu faço esse jornal. Nós estamos entrando, nós temos 11 anos, estamos entrando no 12º ano, fazendo um jornal todo dia lá. E achamos que estamos dando alguns exemplos para que isso ocorra como modelo regional. Seu endereço? Séculodiario.com. www.séculodiario.com. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito a presença dos jornalistas Lúcio Flávio Pinto, Rogério Medeiros e Tom Phillips. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e em nosso site. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.